Fala galera, eu sou o Victor Matheus e hoje a RBD é comigo. Pegue esse papel e caneta, se possível se prepare seu coração para aprender coisas novas, como eu também tenho aprendido. E hoje, domingo, o tema é: se até Jesus aprendeu, por que eu não tenho que aprender também? Então, esse é o tema de hoje: se até Jesus aprendeu, por que eu não tenho que aprender também? E o nosso texto base está em Isaías 50, no versículo 5 a 7, que diz assim: O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriram, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi minha face de quem me afrontava e me cuspia. Último, porque o Senhor Deus me ajuda. Assim não me confundo. Por isso, pus meu rosto com um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Amém? Isaías 50, de 5 a 7. Esse é o versículo base. Eu vou lendo aqui, separei 2 tópicos, vai ser bem rápido, espero que você desfrute bastante disso. E eu vou falar também um pouquinho o porquê desse tema. Jesus literalmente aprendeu muito com todo o seu sofrimento e toda a sua vida. Jesus viveu 33 anos, então eu estava dando uma olhada na Bíblia para mim chegar nesse... É que primeiro sempre vem o tema, daí que eu busco os versículos e as coisas, ou às vezes o tema vem junto com o versículo, né? Mas a princípio, dessa vez, veio o tema primeiro. Jesus ele aprendeu muita coisa, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, então Jesus ele tinha a mesma carne que eu, o mesmo corpo que eu, que você. Então ele teve que aprender, a mãe dele teve que segurar ele para ele andar, ele teve que aprender, um exemplo, se fosse nos dias de hoje, tudo que a gente sabe, A, E, I, O, U, B com A da Bá, B com E da B, então todas as coisas fundamentais alguém tinha que ensinar, e Jesus aprendeu como uma criança comum. E como ele viveu 33 anos, tem pessoas que eu creio que viveram a mesma idade de Jesus e não viveram quase nada. E as pessoas também que viveram a mesma idade de Jesus e viveram mais coisas, mais experiências do que ele. Creio que não no nível espiritual, mas experiências da vida e coisas que ele aprendeu, palavras, ações, costumes que tinha naquele tempo. Mas a Bíblia diz que Jesus nunca foi rebelde, pelo contrário, ele ajudava, ensinava e curava. Para Jesus, ele não ser rebelde, para ele ajudar, ele teve que aprender sobre ajuda, para ele ensinar, ele teve que aprender para ensinar e para curar, e também ele teve que entender sobre cura, aprender sobre isso e curar, e saber também, né, como uma criança normal na igreja, aprende que a cura é de Deus, tudo que acontece na terra, sim, não passa desapercebido aos olhos de Deus. Então Jesus teve também, como a gente, esse processo de aprendizado, mas as decisões dele, como é que eu posso dizer? O estilo de vida que ele decidiu levar, que ele escolheu, fez também ser quem ele é, com o caráter que ele já veio desde o princípio. A gente também vai estar falando um pouquinho sobre isso. Mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Então Jesus, em todo esse período, ele teve que aprender sobre falar, sobre aonde buscar o conhecimento também. Tanto que quando ele se perdeu da família, ele foi achado ensinando também nas sinagogas, né? A mãe dele ficaram preocupados, perderam ele por bastante tempo, né? Como é que vai perder uma criança por 24 horas e sem sentir falta, né? Mas perderam em Jesus, foram buscar Jesus, Jesus estava ensinando. Então essa é a parte muito legal, porque a Bíblia relata algumas partes, né? Mas tem um processo para que tudo isso ocorra. Jesus vestia roupas diferentes, Jesus trocava de roupa, trocava de calçado, então existia tudo um processo que a gente não consegue ver, mas por não estar escrito, mas a gente pode ver com os olhos espirituais, também buscando para Deus conhecimento. Vamos aqui para o primeiro tópico, que diz assim: Jesus tinha tudo para se orgulhar, como o tema é: se até Jesus aprendeu, porque eu não posso aprender, né? Então Jesus tinha tudo para se orgulhar. Em João 1, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus, ele estava com Deus já desde o princípio, como aqui mesmo diz o verbo, e também o verbo que ganhou vida, como a Bíblia também relata sobre isso. Então Jesus, eu falo que ele tinha tudo para se orgulhar, porque ele fazia parte do grande eu sou. Então a gente tenta definir Deus com um nome, e é legal também quem tá aparecendo na EBD dos adultos aqui, que está tendo aqui na igreja, tem recebido algumas revelações também, muito legal, dos costumes do povo lá, do Novo Testamento já, do livro de Mateus, sobre não falar o nome de Deus em vão, sobre não blasfemar, digamos assim, contra Deus. Então, bastante coisas diferentes que também a gente deve buscar toda vez que a gente lê a Bíblia. Então, a comparação do reino de Deus e reino dos céus era para não falar o nome de Deus em vão. Então, coisas assim que a gente tem que buscar aprender na palavra, buscar esse conhecimento, buscar aprender e também se deixar livre para aprender, não só para ensinar, como às vezes a gente quer saber de tudo em todos os momentos, mas sim para aprender. No princípio, Jesus era o verbo, e o verbo ganhou vida. Então, Jesus, ele tinha tudo. No princípio, ele já estava na criação. No decorrer do tempo, até ele descer à terra, ele estava com Deus desde o início. Então, Jesus, ele tinha poder, ele tinha glória, ele tinha a presença do próprio eu sou junto com ele ali, que era ele, fazia parte do todo, e mesmo assim ele não se orgulhou, se deixou viver como humano, como a gente se colocou estava nas mesmas situações que eu e você também, acredito que pusemos já a ser colocados nessas situações. Então Jesus aprendeu da mesma forma, e foi como a Bíblia mesmo relata, que Jesus foi tentado no deserto. Jesus tinha tudo para se orgulhar, tanto que Satanás queria induzir ele a fazer algumas coisas. Transforma essa pedra em pão, se jogue daqui para que Deus te salve. Então, tinha muitas formas que, digamos assim, se eu tivesse essa autoridade, esse poder, provavelmente eu cederia. Hoje eu cederia isso. Eu falei, quem que é o diabo para me fazer o que não vou fazer aqui para ele ver que ele não tem poder nenhum. Então, ia acabar sucumbindo a isso. E Jesus foi completamente diferente. Então, ele simplesmente rebatia a palavra com a palavra, porque ele sabia de onde ele era, quem ele era, mas também era humilde para saber ensinar e viver nessa liderança e viver nessa vida que ele pregava, né? Quer ser submisso ao nosso Senhor Deus. Jesus foi tentado em tudo, como hoje nós somos também. Então, creio que a gente vai também saber mais algumas coisas aqui no decorrer, mas creio que Jesus, se tornando homem, veio não só com a salvação para a gente, né? Mas também com muitas respostas ele veio para ensinar. Como se é possível viver em santidade aqui na terra? Sim, é possível, Jesus viveu. É possível ser obediente? Sim, é possível, Jesus foi. É possível ser usado por Deus, ser um instrumento, ser bênção, não trazer guerra, não discutir, não trair, não fazer. Sim, é possível, porque Jesus veio e foi realmente um exemplo em todas as atitudes para a gente. Então, o bacana disso também, Jesus tinha tudo para se orgulhar e decidiu fazer tudo conforme o Pai queria. Ele aprendeu e decidiu colocar em prática. Se Jesus aprendeu, porque nós não devemos aprender também. No segundo tópico diz, Jesus teve que lutar e obedecer como eu e você. Em Hebreus 5, do versículo 7 ao versículo 9 diz, quem nos dias de sua carne, quando ofereceu orações e súplicas com gritos e lágrimas veementes para aquele que pode salvá-lo da morte, e foi ouvido por causa do seu temor piedoso, embora ele fosse um filho, contudo, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu.
Hebreus 5, do versículo 7 ao versículo 9. Então, Jesus teve as mesmas lutas, que eu creio que, igual eu falei, claro, em situações diferentes, no tempo hoje é diferente, mas que eu e você. Satanás hoje, a diferença é que eu creio que a gente é mais privilegiado ainda em algumas coisas, porque o Espírito Santo está dentro de nós, a gente pode, creio que, ver algumas coisas, estamos no tempo da graça, conseguimos viver algumas coisas, que eu acho que naquele tempo ele não teria, mas hoje a gente tem até muito mais facilidade com a internet, com as roupas, com o jeito de se locomover, então tudo ficou mais fácil para que a gente, eu creio que adorasse a Deus, mas pelo jeito, amasse a Deus, obedecesse, aprendesse como Jesus aprendeu, mas pelo jeito as coisas estão sendo ao contrário. Por quê? Porque como tudo vai ficando mais fácil, tudo vai ficando mais cômodo, como também aparecem muitas coisas chamativas, como os jogos, como, igual fala, a própria internet, a facilidade de você andar de carro, passear de carro, jogar conversa fora, conversar pela internet também, e várias outras coisas que chamam atenção, como as festas hoje também são bem diferentes. Hoje a gente tem essas baladas, essas coisas assim, que divertem, que nos chamam atenção, e às vezes hoje fazem até o papel do que Jesus era para fazer na nossa vida, que Deus era para ter na nossa vida, né? Um papel de importância daquele de você ficar pensando na festa a semana inteira, para no final de semana ir nessa festa, ficar pensando em Deus a semana inteira, para sempre no final do dia ou no final da semana se encontrar com Ele, e as coisas vão aparecendo, parece que está mais difícil, mas Jesus, Ele veio na terra para provar de tudo o que um ser humano podia provar, para ver que tudo é possível, que Deus, Ele ama quem está com Ele, que Ele ajuda quem está com Ele, e não a gente que pede para Jesus, para Deus ajudar e é ajudado, como se a gente mandasse de alguma forma em Deus. A gente tem que abaixar a bolinha um pouco, então, que a gente não tem todo esse poder que a gente acha que tem, porque tudo que a gente tem hoje vem de Deus. A gente não tem, eu creio que eu falo que eu não sou nada, eu não tinha nada, até que eu encontrei Jesus, que é meu tudo. A partir do momento que você perde Jesus, você perde tudo. Tudo que eu aprendi até hoje foi depois que eu aprendi, depois que eu encontrei Jesus, depois que eu encontrei o meu Senhor, depois que eu descobri que o grande eu sou é o meu Pai. Então, a partir disso eu me coloquei no lugar de, às vezes, querer impor alguma coisa, para um lugar de aprender alguma coisa. Então, eu creio que o que eu aprendi foi que só em Jesus existem as palavras de vida eterna, que aquele que deixa tudo por Ele, com Ele tem tudo. Então, sendo que Ele é o dono do mundo, né? Ele é o dono de todas as coisas. Então, a gente deve abaixar o nosso nível, assim, abaixar o meu eu, destruir o meu eu, para que sim, o próprio Jesus resplandeça em nós. Só que para isso devemos deixar o nosso orgulho de lado, devemos deixar a nossa sabedoria humana de lado e sim depender de Jesus, aprender sobre Ele e também como Ele ensinar sobre Deus, né? Então o bacana de tudo isso é que quanto mais você perde com Jesus, mais você perde com Jesus, né? Quanto mais você perde para esse mundo aqui, deixa as coisas, abandona o seu eu, mais você ganha em Jesus e com Jesus. Mais você consegue conquistar, você consegue ir mais longe perdendo. Porque a própria Bíblia diz que a gente deve viver por Jesus e se morrer é Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Então a gente deve viver Jesus e se morrer estar com Ele logo lá na glória, que é o nosso objetivo de vida. Eu não falo morrer, mas sim estar com Jesus. Não precisa sair querendo morrer logo aí, porque Jesus ainda, eu creio que tem muito para operar nas nossas vidas. E para concluir, Jesus nos pede para seguir Ele. Em Mateus 16, no versículo 24 e 25, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se, tome sua cruz e siga-me. Pois quem deseja salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por amor de Deus, a achará. Então isso já estamos no fim já, mas é como eu já citei ali, aquele que perde as coisas ao nosso ver, que a gente vai perder, vou perder minha casa, vou perder todo o meu dinheiro, vou perder a credibilidade que eu tenho,
Mas se for por Jesus, se for tudo por Jesus, assim você, na verdade, você está ganhando. Porque tudo que a gente vive aqui é passageiro, como tem uma música da Lela Costa que eu gosto muito, que a nossa vida é um sopro. Então, a partir do momento que você pede para Jesus tocar em você, para Jesus estar em você, a partir do momento que você quer se colocar à disposição dele, você quer ser ensinado, você quer estar com ele, né? E para encerrar agora, se continuarmos seguindo por esse caminho, né, de quem perder tudo por Jesus, de negar a si mesmo, de tomar a própria cruz, se continuarmos por esse caminho, vamos chegar aonde ele está, que é com o Pai. Então, que é o nosso maior objetivo de vida. Por isso, eu devo negar a mim mesmo, eu devo negar minhas ideias, não dizendo que eu sou completamente errado, não entenda dessa maneira. Mas se em Jesus está a perfeição, em Jesus está o tudo, no nosso Deus, Ele é o grande eu sou mesmo, Ele é a minha herança, Ele é o que eu quero no final da vida. Então a gente deve, às vezes, baixar nossa bola, deixar um pouquinho minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades de lado, e sim tentar sonhar com os sonhos de Deus, tentar me planejar com os planos de Deus na minha vida. Espero que isso tenha entrado no teu coração como tem entrado no meu, porque a gente é muito bom de ensinar, de querer impor nossas ideias, de querer discordar às vezes e até brigar por causa do nosso ponto de vista, mas eu creio que o único ponto de vista que deve vencer, que deve ganhar e que é o que a gente vai levar até o final dos finais é Jesus. É a ideia de Jesus, é a ideia do próprio Senhor Deus nosso, que, como eu já disse, que se até Jesus aprendeu, por que eu não posso aprender? Que é o tema de hoje. Que você possa se colocar na posição de um servo realmente, porque eu creio que Deus, ele não me entenda mal, mas ele não nos trata como servos, porque servos, ele dependendo da chefia, da visão que você tem da chefia, né, de um servo, ele maltrata, ele xinga. Não, Deus, ele nos ama como filhos. E isso é muito, muito legal, eu creio que é muito importante a gente entender isso. Os servos, na maneira da gente servir a Deus como servo mesmo, amando o nosso Senhor, mas o tratamento dele sempre foi como filho, como a cada manhã as misericórdias se renovarem, como a disponibilidade não, o amor que ele teve em entregar o próprio filho na cruz, por amor a mim e a você. Então, eu creio que Jesus, sem negar, ele se entregou, cumpriu o propósito dele, merece muito mais ainda o nosso respeito por causa dessas coisas. Então, a gente deve seguir esse exemplo, sim, jogar nosso orgulho lá embaixo e como Jesus aprendeu a gente andar como ele, ser parecido com ele, até que não seja só mais eu, mas sim Cristo em mim e em você. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Curta a nossa página, baixem nosso aplicativo, esteja por dentro de tudo que está acontecendo aí na nossa juventude, dos sorteios. Então, quero que Deus abençoe muito vocês. E se até Jesus aprendeu, por que eu e você não podemos aprender mais de Deus também? Deus abençoe a todos e até a próxima.